Juliana, várias autoridades se manifestaram, como tem de se manifestar a primeira-dama, o presidente Lula, enfim, ministro da Justiça, estão investigando, vão apurar. 11ª criança morta no Rio de Janeiro esse ano aqui. Por que a gente, não sei se você tem essa percepção também, tolera isso com uma certa... Não é, como se fosse assim, o sol nasce... Né? Chove lá fora e uma criança vai morrer vítima de ou bala perdida, ou algum confronto policial, polícia e bandido, polícia e polícia, bandido e bandido. Tem uma certa... Né? É como se fosse... Uma conivência. Aconteceu, choveu, o sol nasceu, uma criança morreu e vamos tocando o barco assim, né? A polícia simplesmente atira em carros. É uma coisa meio chocante, né? Não tem como, assim, pelo menos na minha visão, não tem como você falar disso sem fazer um recorte de classe social, sem fazer um recorte de cor da pele, né? De onde vêm essas crianças, onde elas foram baleadas, de onde são as famílias, assim, em que contexto isso aconteceu, né? São sempre contextos em regiões periféricas, em comunidades, crianças que são baleadas dentro da própria casa durante uma operação policial numa favela. Então, acho que se acostuma com essa questão, e é horrível usar essa palavra, mas a gente se acostumou a ver isso porque são crianças pobres, são crianças que não... Assim, se fosse aqui em São Paulo, por exemplo, uma criança baleada nos Jardins, a cidade ia parar. A cidade ia parar, ia ser uma comoção, ia ter manifestação na Avenida Paulista, ia ter investigação super rápida. Então tem isso também, né? Essa não é só o olhar fechado, né? É de onde vêm essas crianças, né? Que tipo de crianças estamos matando no Brasil? E aí, enfim, acho que vale... É uma questão de forças policiais no geral, né? Não só a Polícia Rodoviária Federal, que tem essa questão, mas também se fala muito sobre ações da Polícia Militar no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas, né, mencionando aqui o Rio de Janeiro. Acho que é um problema que precisa ser trabalhado muito sobre como a polícia está agindo, como a polícia é instruída e treinada para agir nesses lugares, né? Nessas regiões que se consideram de conflito, que você já chega atirando, que o policial já é treinado para ter um medo, que você tem uma... Enfim, acho que tem muitos pontos aí que a gente pode trabalhar, que a gente pode abordar. E eu acho, inclusive, que o Magno pode ter bastante... Tem uma área mais... Inclusive, sou do Rio de Janeiro. Exato. Eu ia falar, tem mais estudo nessa área. Não é só assim. no Rio, mas sempre no Rio, né, Magno? Não é só no Rio, mas é sempre no Rio. E acho que ajuda a gente a entender um pouquinho por que a gente acaba se acostumando. A gente se acostuma porque amanhã vai ter outro. E na semana que vem vai ter outro. No final de semana vai ter outro. Alguns casos são absolutamente aterradores e acho que mostra pra gente qual é o nível de preparo ou o nível de disposição de atirar da nossa polícia. Se a Polícia Rodoviária Federal, veja bem, que tem melhores salários, melhores equipamentos, são certamente mais bem treinadas do que a Polícia Militar comum, atuando numa estrada, uma via expressa, como é o Arco Metropolitano, no caso da menina Heloísa. Se esses policiais mais bem treinados, mais bem equipados, mais bem pagos, atuando, não estavam no meio de uma favela, atuando numa estrada, estão dispostos a dar um tiro num carro que leva uma família e matar uma criança, imagina a polícia militar, menos bem treinada, menos bem paga, menos bem equipada, atuando numa região muito mais complicada, muito mais densamente povoada, aí realmente com bandidos atirando nos policiais. Até esse caso da Polícia Rodoviária coloca a Polícia Militar até em termos melhores. Fala, bem, né? Em comparação com a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar tem condições de trabalho muito piores. A Polícia Rodoviária Federal brasileira não precisa de autocrítica. Autocrítica a gente faz quando a gente faz uma fofoca fora de lugar, Sim. Quando a gente comete um erro banal. A Polícia Rodoviária Federal precisa apurar as responsabilidades e colocar na cadeia os policiais que participaram dessa operação. Como também devem ser punidos exemplarmente os policiais que transformaram aquela viatura numa câmara de gás. Acho que a categoria, a Polícia Rodoviária Federal, ao responder o ministro Gilmar Mendes, tenta politizar um pouco a coisa. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes
não deveria ter entrado no tema. Acho que os ministros do Supremo Tribunal Brasileiro falam demais. O ministro do Supremo Tribunal Brasileiro não tem que estar no Twitter comentando as situações da política da sociedade brasileira, do cotidiano. Agora, a Polícia Rodoviária Federal não tem nada para falar, nesse caso, do ministro Gilmar Mendes. Eles estão errados, estão costumeiramente errados. É claro que dentro de dezenas de milhares de policiais, alguns que cometem crime acabam por manchar a reputação da categoria. Eles falam, olha, não é todo mundo, são só alguns. Mas, bem, é uma profissão com uma alta carga de responsabilidade. Quando pilotos de avião jogam um avião na montanha, você não quer ouvir o argumento, mas foi só esse piloto. Você fica com medo. Então, a polícia tem que levar a sério a sua função. A função da polícia é policiar e ter a possibilidade de atirar em pessoas na rua. Imagina isso. É uma coisa de muita responsabilidade. Não pode ser o discurso deles dizer, não, mas me enganei, foi só, a gente se enganou. A gente achou, alguém tinha falado que aquele carro era roubado. Mas, a aproximação padrão em relação a carro roubado é sair dando tiro, sem nem saber quem tá dentro, criança, mulher. Então, vocês não acham que há uma tolerância com isso também? Não sei, né? A gente tá conversando aqui. Porque as pessoas acham, ou muita gente acha, que tá na conta do suposto combate ao crime, não é? Porque não há nenhuma resposta eficaz do Estado há 30, 40 anos a falta de segurança pública. Não há. A gente sempre cita como exemplo aqui o Rio de Janeiro, porque o Rio talvez seja o exemplo mais bem acabado disso, né? Mas em São Paulo, no Recife, em Manaus, em Porto Alegre, o Estado não conseguiu, nas suas mais diferentes esferas, né, não conseguiu dar uma resposta para a criminalidade. Muito pelo contrário. Basta ver o que aconteceu em São Paulo com o avanço do primeiro comando da capital em 30 anos, né? Enquanto morre gente pobre, como a Juliana lembrou, né, não passa a impressão de que as pessoas entendem que meio que está na conta. Fala assim, olha, eu preciso me sentir mais seguro. Né? É uma pena, mas algo tem de ser feito para conter o crime. Vocês acham que tem alguma coisa nesse sentido ou não necessariamente? Eu acho que pode ter Porque essa tolerância, ela não... Um imaginário de que existe algo sendo feito, né? É só ver, por exemplo, os balanços que as polícias apresentam. Balanços de operações. E sempre se divulga tantos mortos, tantas coisas. Isso entra num balanço de uma operação policial que banaliza-se esse número, né? Então fica... É como se... É isso. Encontraram uma cápsula dentro do carro onde morreu uma criança. E cria-se essa narrativa e ela é vendida muito fácil. Né? E eu falo até por uma questão de cobertura de imprensa mesmo, até fazendo um papel talvez de meia-culpa, assim. Quando se chega talvez num local para você ouvir uma Secretaria de Segurança Pública, para ouvir alguma força de segurança, é a primeira versão que você vai escutar. Depois você vai escutar parentes, você vai escutar pessoas próximas à vítima, mas a primeira versão que se compra sempre é a da polícia. E aí vem dentro dessa e essa roupagem, né? Juliana Magno, ela ficou infantilizada, né? Porque se você assume, e não deve assumir nunca, né? Mas se você em algum momento admite que o trabalho da polícia é um trabalho difícil também, que o policial ganha pouco, que ele está sob risco, você virou, né, um reaça que aceita qualquer coisa. E se você contesta o trabalho da polícia, como por exemplo, nós ao longo dos últimos meses contestamos aquelas mortes que ocorreram na Operação Escudo aqui no litoral de São Paulo, a forma como elas ocorreram, quem morreu, por que morreu, aí você é um esquerdalha que defende o crime e quer que a polícia morra. Ficou um negócio infantil, né? Uma discussão infantil. Me parece até pela falta de uma proposta concreta, né? As pessoas foram se agarrando ao ou o bandido bom é bandido morto ou o policial é sempre o errado em qualquer episódio, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de falar sobre política de segurança pública. E como todos nós sabemos, a segurança pública foi se deteriorando ao longo dos anos e a política brasileira nunca encontrou uma forma de falar sobre o tema. Então você tem pessoas, de um lado, muito preocupadas ali com a questão social do crime. Olha, são pessoas que vivem em condições muito difíceis, algumas acabam entrando na criminalidade. Quando a polícia vai lá,
é sempre de uma forma brutal, que não respeita o direito das pessoas que moram ali. E um outro lado da polícia, da política, dizendo, não, a polícia tem que partir para cima mesmo, bandido bom, bandido morto, força da polícia, sem contestação ao trabalho da polícia. E a gente acabou ficando... enquanto esses dois campos se degladiam no debate público, o crime está avançando, né? E a gente acaba vendo pessoas que moram em lugares super pobres e que, em determinadas regiões, são mesmo vítimas contumazes da polícia, da ação policial, mas também são vítimas dos bandidos. Porque houve um período em que, por exemplo, em São Paulo, a discussão sobre segurança pública era tida como uma discussão de classe média, como se fosse assim, tá reclamando sabe assim, que não pode sair com o carro do ano. Tinha um certo menosprezo com a discussão sobre segurança pública, como se fosse coisa de burguês, sabe assim? Isso. O burguesinho não pode usar o tênis da moda para ir na escola e tá reclamando. Só que, como você lembrou, hoje, 4h30 da manhã, tem arrastão em ponto de ônibus na periferia de São Paulo. Os caras levam o celular de todo mundo que tá no ponto. 4h30 da manhã. Pobre odeia bandido. Pobre odeia bandido. As pessoas que acham que pobre não odeia bandido, que odiar bandido é coisa de classe média, nunca conheceram um pobre na vida. O pobre também tem medo de comprar um celular para a filha dele, que está no colégio. Parcelar de 10 vezes. Ainda está pagando e passa o cara e rouba a menina no ponto de ônibus. Parcela 10 vezes, rouba ela no ônibus. O pobre, devia ter ainda mais medo do bandido, porque todo patrimônio do pobre é comprado com muito trabalho, muito suor, muito esforço, parcelado. E as pessoas acabam analisando as ações, principalmente as ações da polícia, esquecendo duas coisas. Uma é que a polícia é o bem, né? A polícia... A gente não pode comparar a ação da polícia na régua do bandido. O bandido é o bandido. A gente não pode esquecer quem é o bem e quem é o mal. A polícia... E por isso também não pode aceitar quando eles se comportam como bandido, né? Não eles são o Estado, né? Eles são a lei. Exato, eles são a lei. Eles são o bem, eles são o Estado. Eles estão do nosso lado. Eles que deviam agir certo. O bandido não age certo, mas, eles são um bandido. E outra coisa é que a gente nunca acha... A gente que não mora numa favela... A gente que não mora numa área em que a polícia chega e dá um pé na sua porta e entra lá, a gente acredita que certas coisas nunca vão acontecer com a gente. A menina Heloísa estava no Arco Metropolitano indo com a família para Petrópolis. Eu sou de Petrópolis, eu moro em São Paulo e o Arco Metropolitano é o caminho entre São Paulo e Petrópolis. Então, eu já passei dezenas de vezes pelo Arco Metropolitano a caminho de Petrópolis como a família de Heloísa. E eu sozinho no carro, provavelmente sou muito mais suspeito do que um carro com um homem, uma mulher e uma criança atrás. Então, essas coisas podem sim acontecer com qualquer um de nós. Todos nós já passamos por situações nas quais uma ação da polícia acaba por gerar vítimas. E os formadores de opinião no Brasil, as pessoas que tendem a defender uma ação mais enérgica da polícia, acreditam que essa energia da polícia vai ser feita naqueles lugares onde os bandidos dominam, longe da gente. Mas não, é como os direitos humanos, né? O freio na ação louca da polícia precisa acontecer porque a gente não sabe quem vai ser o próximo. A gente não defende que os direitos humanos devam existir porque o bandido lá vai acabar matando alguém e ser respeitado. Não, os direitos humanos devem existir para todo mundo. Para você que um dia está no seu carro e é parado numa blitz, também para você, não só para a pessoa que tem a casa invadida pela polícia, mas é para todo mundo. Pode acontecer com todo mundo e acontece com todo mundo. Ninguém sabe. A menina Heloísa nunca fez nada para a polícia e tomou um tiro na cabeça e morreu. É isso aí.